Já estamos de volta com Hora Geral nesta sexta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? As equipes sub-20 e sub-19 da seleção de futebol masculino de Itanhaém estão recrutando garotos nascidos entre 95 e 98. Durante o recrutamento, os jovens irão passar por avaliações técnicas e, caso venham a ser aprovados, serão integrados ao grupo de treinamento até a definição da equipe. Os treinos serão realizados todas as segundas, quartas, sextas e aos sábados, no campo da Associação Desportiva da Vila Nova, das 2h30 às 4h30 da tarde. Os atletas deverão trajar roupas de treino, além de levar o RG. Os treinos serão sob o comando do técnico Eduardo Vieira, que está há 3 anos no time. Meu amigo Betinho, presidente da Câmara de Praia Grande. Tudo bem, Betinho? Douglas, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no seu programa. Você é um amigo acima de tudo e quando eu falei Roberto Andrade Silva, o pessoal ia perguntar quem? É Betinho. E eu acho interessante porque esse jeito carinhoso que algumas pessoas acabam utilizando, você é uma delas, acaba aproximando a figura do nome. Eu vou explicar. A gente fala assim, Betinho, vereador, presidente da Câmara, e você é uma pessoa muito querida em Praia Grande. Obrigado, Douglas. Eu tenho alguns amigos que moram em Praia Grande e a gente, como a gente vive e respira política, como é que tá, Betinho? Pô, Betinho é legal, conversa com a gente já foi trocar uma ideia com ele, ajudou aqui o bairro, isso é importante. Importantíssimo, Douglas, e eu entendo que essa nossa função, posso dizer nossa, lógico. Nós somos colegas vereadores, essa função não é uma função difícil. Porque a partir do momento que você gosta de se relacionar, de ter essa interação com as pessoas, ter esse contato com o público, viver o dia a dia da cidade. E não só da cidade, da região. Porque o morador de uma cidade, principalmente da nossa região, ele é um cidadão metropolitano. Concordo. Muitos moram numa cidade, estudam numa segunda cidade e trabalham numa terceira cidade. Então, esse momento de estar junto, de estar vivendo o dia a dia das pessoas, de estar interagindo com elas, é que faz com que a arte de ser vereador seja prazerosa. Você sabe, Betinho, e a gente sempre comenta, e é bom resgatar esse assunto junto aos telespectadores, o vereador, ele vive a cidade. Justamente. Você está no banco, você está no restaurante, você está na praia. Justamente, Douglas. Entendeu? Então, a pessoa conhece você, tem essa proximidade. E eu digo que esse ônus, no bom sentido, é porque nós estamos 24 horas em contato com a população. Ô Douglas, e além disso, nós somos da classe política o que está mais próximo do cidadão. Sim. Nós vivemos as dificuldades e as lutas do cidadão. Tanto é que quando existe um problema, o primeiro a ser cobrado é o vereador. Verdade. É o primeiro. Porque se você vai atrás de um deputado estadual, nada contra os nossos deputados, Sim. Pelo contrário, mas a distância fica um pouco fora da realidade, do dia a dia. E o vereador, ele está próximo, ele sente literalmente na pele o que está acontecendo. Como você disse, dia a dia. Quando o vereador frequenta um banco, quando o vereador vai na farmácia, vai no supermercado, ele está ali em contato com as pessoas e as pessoas estão levando as suas demandas, as pessoas estão trazendo para ele aquilo que está acontecendo na sua rua, no seu bairro. Isso faz com que o vereador sinta as dificuldades e, através da Câmara, possa estar propondo ao Executivo as melhorias que são necessárias. Porque é dessa forma que a gente faz uma cidade melhor e uma região melhor. Agora, Betinho, como que é a relação do Executivo com o Legislativo? Ou o inverso? Como que é a relação do presidente da Câmara com os vereadores junto ao prefeito Alberto Mourão? É de uma harmonia? O prefeito costuma receber os vereadores? É possível que os vereadores expliquem alguns problemas ao prefeito e o prefeito, lógico, dê resposta à população? O Douglas, Praia Grande hoje vive um momento assim diferenciado na política, justamente pela experiência do prefeito Mourão de ser o seu 4º mandato como prefeito. Então, isso dá condição para que ele entenda o funcionamento da Câmara, mesmo porque ele já foi vereador, já foi presidente da Câmara, deputado federal. Ele entende e sabe da importância do papel do Legislativo. E isso me facilitou como líder do governo nos 2 primeiros anos desse mandato. Eu tive essa oportunidade de liderar a nossa bancada governista na Câmara e sempre procurar esse diálogo
O prefeito tem o costume de atender os vereadores semanalmente. Isso facilita muito a não só levar as demandas para o prefeito, mas procurar as melhorias. Mesmo porque, Douglas, você sente isso na sua pele, que muitas vezes surgem situações para serem resolvidas que nós, vereadores, acreditamos que é fácil resolver. Sim. E quando você senta com o prefeito, explica o que está acontecendo e o prefeito passa para o vereador o lado do executivo, o porquê das coisas, você consegue dar uma satisfação melhor para aquele cidadão que te procurou. Então, esse diálogo, essa interlocução, ela é fundamental. O líder, ele tem um papel importante no dia a dia da Câmara. Agora, essa aproximação que o prefeito proporciona aos vereadores de atender no gabinete semanalmente e procurar resolver os problemas, isso dá uma dinâmica muito diferenciada para o dia a dia do vereador. Betinho, todos os vereadores, é bom ressaltar isso. Falar, todos a oposição também tem espaço? Todos, Douglas, todos. Eu fico até muitas vezes surpreendido com esse perfil do Mourão, porque ele não tem, eu como líder, ele sempre me orientou, Betinho, eu estou aberto para atender e conversar com todos os vereadores. Então, como eu te expliquei, nesses últimos 2 anos, de 2013 e 2014, tendo como função ser líder do governo, então era eu que articulava a agenda do prefeito com os vereadores, junto aos vereadores. E desde o vereador do PSDB até o vereador de oposição, o prefeito sempre teve um diálogo franco e sincero. Agora, Betinho, deixa eu provocar aqui com você 2 assuntos polêmicos, pelo menos é o que eu tenho ouvido e conversado com algumas pessoas com relação aos ambulantes, que é um problema que ocorre em outras cidades. Vamos falar de Praia Grande, onde você é o presidente da Câmara, e hoje, nos jornais de hoje, fala que o Mourão vai acabar com as bandas itinerantes. São esses 2 problemas que a população tem uma reclamação maior nesse momento de carnaval, de temporada de verão, Betinho? Ô Douglas, o assunto em especial ambulante, por incrível que pareça, é um assunto que todo início de ano ele vem à tona. Sim. Mas até hoje o prefeito nunca tomou nenhuma medida radical para prejudicar o cidadão de bem e principalmente o munícipe da cidade que tem essa atividade como fonte de renda. O que nós enfrentamos, não só em Praia Grande, mas em toda a região, são os forasteiros. São aqueles que vêm de outros municípios, de outras regiões, tirar proveito desse período onde tem um número muito maior de pessoas nas nossas cidades. E isso a fiscalização tem atuado de uma maneira enérgica para coibir esses más ambulantes que, infelizmente, não têm compromisso nenhum com a cidade, nem com a região. Eles vêm apenas nesse período de temporada, se aproveitam do grande número de pessoas que estão nas nossas praias e depois vão embora. Então, essas pessoas, elas realmente têm que se preocupar, porque a cada ano nós estamos, através de um trabalho que chamamos de força-tarefa, onde envolvemos a Guarda Municipal, a fiscalização do município, para coibir essas pessoas que não têm ligação nenhuma com o município. Agora, o cidadão do bem, que vive o dia a dia da cidade, que depende dessa atividade de ambulante para ter o seu sustento e trazer a comida para dentro de casa, esse cidadão não tem que se preocupar, pelo contrário. O prefeito tem procurado, através da Câmara, principalmente, com ações da Secretaria de Promoção Social, melhorar a questão dos ambulantes do nosso município. Você falou uma coisa interessante, Betinho, que até é bom a população entender. A população diz assim, caramba, poxa, o que eles querem é trabalhar, olha só, recolhendo o material de trabalho dos ambulantes, poxa, que judiação. Mas tem um outro aspecto. O aspecto é que eles não têm uma licença, não são do município e em detrimento do comerciante que está estabelecido, que tem a sua licença, que paga os seus impostos. Então, tudo isso é uma forma ordeira que a cidade tem que ter junto à sua população e aos turistas. Ô Douglas, e outra questão que as pessoas às vezes esquecem, principalmente quem vende comida, é a qualidade desse alimento. Você falou outro aspecto. Os tão famosos queijinhos. Coalhos. Coalhos que são... Nossa, com uma panela de pressão no arame e o carvão. São assustadores. Isso eu já vi. São assustadores. Camarão. Isso, na verdade, é uma questão de saúde pública. Porque uma pessoa que, infelizmente, come um queijo coalho estragado, come um espetinho de camarão
estragado, essa pessoa vai dar depois problema para o serviço público de saúde, porque vai ter um desarranjo intestinal, vou ter um problema muito mais sério, dependendo da contaminação que tiver, e vai precisar passar por cuidados médicos. Então, a gente precisa tomar cuidado. E muitas vezes o poder público sofre essa crítica que você bem disse, da questão da fiscalização ir lá e muitas vezes até tomar isso da pessoa, mas é porque a gente tem que ter esse cuidado com o cidadão, porque quem está na praia, ela quer ter a tranquilidade de estar lá descansando. Lógico. Então, teoricamente, quando ela vê alguém vendendo algo, ela até imagina que essa pessoa está regularizada. O cidadão não tem que ter, não tem que saber, será que essa pessoa tem licença ou não? Isso cabe ao poder público. Então, nós temos que fiscalizar, sim, e impedir, como eu disse, que os maus ambulantes possam estar vendendo coisas estragadas e prejudiciais aos nossos visitantes, aos nossos turistas e também os moradores das nossas cidades, principalmente de Praia Grande, que gostam de estar na praia nesse período de temporada e das férias. O Betinho, tem um outro aspecto, esse número eu não tenho, mas com certeza você tem. A extensão de Praia Grande de quantos quilômetros? Douglas, nós temos 22,5 quilômetros de praia livre. 22 quilômetros. Só para que o telespectador tenha uma ideia, aqui em Santos nós temos 7 quilômetros de praia. Então são 3 vezes a orla de Santos. Exatamente. Além da largura, da faixa de areia. Justamente. Só para que o telespectador possa ter uma ideia, você vai na praia do Pernambuco, a faixa de areia, o mar e a calçada é estreito. Já em Praia Grande é muito grande. Muito grande. E outra, Douglas, veja só, nós vamos do Canto do Forte à divisa de Mongaguá, último bairro Solemar, com esses 22,5 quilômetros de extensão de praia, com a preocupação de servir a população da melhor maneira possível. Então, há a necessidade de fazer esse trabalho em conjunto da Guarda Municipal, da fiscalização, e muitas vezes acontece isso, estresse. Infelizmente acontece sim, as pessoas acabam não entendendo o porquê da necessidade de ter uma ação tão rígida, mas justamente para dar o cuidado para o visitante, o turista e o munícipe da nossa cidade, né? Betinho, com relação a os bailes itinerantes, né, ou bandas itinerantes, que o prefeito Mourão vai ser rígido e vai coibir? Ô Douglas, na verdade, toda a ação cultural em Praia Grande, o prefeito tem buscado regularizar. O prefeito não tem intenção nenhuma e a Câmara também não tem objetivo nenhum de impedir qualquer tipo de manifestação cultural. Não é essa a intenção, não é esse o objetivo. Sim. Só que nossa cidade, por ser uma cidade desafiadora, o seu crescimento é acima de 6% ao ano, nós somos uma das cidades, não só da região, mas do estado de São Paulo, que mais cresce. E se nós não tomarmos medidas para regulamentar isso, você vai perder a mão, você vai perder o controle. Em outras palavras, vira bagunça. Vira bagunça. E é isso que nós não podemos. Então, a questão principal aí é regularizar as manifestações culturais da nossa cidade. Agora, Betinho, quanto tempo que você está como vereador? É o seu segundo mandato, o primeiro? Douglas, é muito interessante isso, porque é o meu primeiro mandato. Já está como presidente? Presidente da Câmara. Eu agradeço muito o voto de confiança dos vereadores. Você é vereador, você sabe que para ser presidente da Câmara... Tem que ter uma boa articulação política. Não basta apenas querer, você precisa ter um bom diálogo, você precisa ter uma relação muito franca e uma boa sintonia com os demais colegas. E durante a liderança do governo eu tive essa oportunidade. E olha que ser líder do governo não é uma tarefa fácil. Concordo. Porque muitas vezes você passa por situações que você tem que ser duro para explicar para os vereadores o porquê e qual a importância daquele projeto de lei que vai ser votado. Mas mesmo assim eu aprendi que através do diálogo, de você estar aberto para ouvir o que os vereadores têm a dizer, e eu sempre procurei como líder do governo entender o que os vereadores pensam de cada projeto, de cada ação do governo, e isso me deu condição para estar presidindo a Câmara de Praia Grande nesse biênio agora 2015-2016. Excelente, Betinho, e toda essa articulação, todo esse posicionamento, o telespectador precisa entender que é uma questão não só de uma composição política, mas que visa uma governabilidade em prol da população. Sem dúvida, acima de tudo. Eu já falo várias vezes, o telespectador me conhece, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas não dá para agradar a todos. Praia Grande existe antes Mourão e depois Mourão.
O Mourão já esteve aqui algumas vezes, esteve aqui na primeira semana, quando eu retornei à TV, que foi na primeira semana de agosto de 2013, né, conversando com o Mourão. Ele é um bom prefeito, ele é uma pessoa, um empreendedor, né? A gente sabe, são dados, que o último censo de 2010 mostrou o êxodo, a saída de pessoas de Santos para a Praia Grande, por exemplo, por várias razões. Por causa do valor dos aluguéis, da qualidade de vida, da infraestrutura. E a gente sabe que o crescimento agora está na mão do Litoral Sul. E Praia Grande é uma dessas cidades. Quantos habitantes tem em Praia Grande, Betinho? Douglas, por incrível que pareça, nós já estamos com mais de 300 mil pessoas morando em Praia Grande. Hoje, na temporada, chega a quantas? Tranquilamente, mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de pessoas. Quase 4 vezes a população. Ou seja, Praia Grande é uma cidade muito desafiadora que exige uma capacidade administrativa do seu gestor excepcional. Por isso que eu disse no início da nossa entrevista que o momento político da cidade é muito favorável pela experiência do prefeito Mourão. Mourão foi prefeito pela primeira vez no início dos anos 90, né? O primeiro mandato dele teve início em 93, de 93 a 96, então o Mourão tem essa oportunidade de conhecer a cidade nas suas mais diversas fases. Isso proporciona à administração, à classe política, a todo cidadão de Praia Grande a tranquilidade de que a cidade está sendo preparada para o futuro, Douglas. Porque eu entendo que hoje o momento da cidade, qual é? Preparar para o que ela será daqui 10, 15 anos. Porque é o que você disse, pelo que está acontecendo na região, a migração de pessoas para Praia Grande, nós já temos estudos que nos mostram que daqui a exatos 15 anos nós vamos ter mais de 400 mil pessoas morando em Praia Grande. Ou seja, nós vamos estar com uma população equivalente ou até superior a Santos. Então isso faz com que a cidade tenha que estar preparada, principalmente como crescer, de uma maneira ordenada e principalmente com planejamento. Betinho, você falou uma coisa importante, que os administradores eles precisam ter essa capacidade de serem ou de se tornarem visionários, de não preparar uma obra pensando para 2, 3 anos, isso é uma obra de futuro. Isso é importante e qualquer telespectador vai entender o que eu vou falar. O fato de você pensar numa cidade não é para daqui a 5, 10 anos, é uma cidade para o futuro e que tenha infraestrutura. Tem um aspecto que o Betinho vai responder agora, não sei se o telespectador pensou, com toda essa crise hídrica, esse aumento de população e essa infraestrutura que Praia Grande precisa ter, vocês sofreram com a falta d'água? Olha, nós tivemos problemas isolados, pontuais na cidade. Nós já sofremos muito há anos atrás. E Praia Grande, nesses últimos anos, ela foi beneficiada com alguns investimentos por parte da Sabesp. Essa temporada em especial, nós não tivemos problemas de falta de água na cidade, como passamos anos antes, onde nós tínhamos assim, problemas terríveis de falta de água em diversos bairros. Tivemos alguns problemas? Tivemos, mas foram problemas pontuais que conseguimos superar. Agora, Douglas, o que é importante que o cidadão praia-grandense, o cidadão da região entenda é que a região ela é única no aspecto das decisões que vão afetar o dia a dia da cidade. Aquilo que é decidido em Santos, de uma certa maneira, influencia Praia Grande e vice-versa. Por isso que eu sou muito favorável a essa integração da classe política regionalmente, principalmente nós vereadores, viu, Douglas? Eu sou, como você sabe, vice-presidente da UVEBS, da União de Vereadores da Baixada Santista. Acredito nessa integração de nós, vereadores, para que nós possamos discutir não apenas as nossas cidades, mas principalmente a região. Porque hoje, se nós não pensarmos região, aquilo que acontece em São Vicente interfere diretamente em Praia Grande. Aquilo que acontece em Praia Grande interfere diretamente em Mongaguá, por exemplo. Então, nós temos que pensar de uma maneira que as decisões... Um exemplo prático, o lixo, que é o grande dilema hoje. O que nós faremos com o lixo? O que nós faremos com o lixo? O lixo regional, porque os aterros sanitários já são proibidos. Sim. Não se pode mais. Santos ainda tem um espaço para estar recebendo esse lixo e acaba recebendo lixo de algumas cidades da região. Só que nós temos que enfrentar isso de uma maneira
muito séria e muito responsável. Até porque não sei se Praia Grande ainda costuma exportar lá para Mauá, né? Justamente, tem a parte do lixo que vem aqui para Santos e tem uma outra parte que vai para Mauá. Então, quer dizer, essa questão, uma única questão, por exemplo, nós precisamos pensá-la de uma maneira metropolitana. Mobilidade urbana é uma outra questão. Sim. Nós vamos ter aqui o VLT que vai estar atendendo nesse primeiro momento São Vicente e Santos. O prefeito Mourão conseguiu com que nós pudéssemos ter, nesses próximos anos, o BRT, que vai fazer essa integração com o VLT. São questões, Douglas, que se o prefeito, o vereador, olhar apenas para o seu umbigo municipal, você interfere nas outras cidades. Concordo. Então, são discussões que precisam ser ampliadas para toda a região. Betinho, eu peço a licença para um rápido intervalo. Eu volto na sequência conversando com o presidente da Câmara de Praia Grande e o que você falou eu concordo plenamente, né? Nós temos que pensar grande. Essa região metropolitana, no meu entendimento, ela patina em vários aspectos e o reflexo disso seria a baixa representatividade tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Vou ver se o Betinho concorda com essa análise, mas depois do intervalo eu volto já com Hora Geral.